glândulas salivares. Então é o seguinte, ó. O primeiro conceito que a gente tem que entender é esse. Aqui eu tenho a glândula parótida, que é uma glândula salivar. E aqui eu vou ter a cavidade oral. Então, se a glândula salivar produz saliva, que é uma secreção que age na cavidade oral, eu tenho que ter uma ligação entre a glândula salivar e a cavidade oral. Essa ligação se dá através de certo? Então, são os ductos que conectam as glândulas anexas do sistema digestório e o digestório. No caso das glândulas salivares, todas elas, os seus ductos se abrem na cavidade oral. Se eu estiver falando de pâncreas e vesícula biliar, por exemplo, e fígado, os ductos deles se abrem no duodeno. Tá? Então, sempre tem que ter algum ducto para lançar o produto de secreção da glândula em determinada parte do tubo digestório. Então, aqui vocês estão vendo a glândula parótida e aqui o ducto parotídeo. Assim como vocês podem ver aqui, a glândula submandibular e aqui o ducto submandibular. E o local onde ele vai se abrir aqui na cavidade oral. Toda a glândula salivar tem que ter o seu ducto para lançar o seu conteúdo lá na cavidade oral. Então isso é importante que vocês tenham esse conceito em mente. Então tá aqui, ó. As glândulas salivares são responsáveis pela produção de saliva que é lançada na cavidade oral através de ducto. Aí vem a pergunta, tá pedindo aqui o ducto parotídeo. Então vamos lá no programa aqui. Então, se eu vier aqui, que tem a lista de glândulas, glândula parótida e aqui ducto parotídeo. Se eu estivesse falando da glândula submandibular, eu teria aqui o ducto da submandibular. A pergunta é sobre o ducto parotídeo. Então, essa é a pergunta. Falando sobre esse ducto. Então, olha lá. O ducto parotídeo abre-se na cavidade oral na região. Vamos ver aqui, lateral ao frênulo lingual, próximo à linha mediana. É a alternativa A. Na região do segundo molar inferior, alternativa B. Na região do segundo molar superior, alternativa C. Na região do segundo pré-molar superior, alternativa D. E na região do segundo pré-molar inferior, é a alternativa E. Então vamos ver lá onde que se abre o ducto parotídeo. É super fácil essa questão. Então aqui eu tenho o ducto parotídeo, beleza? Evidentemente, glândula parótida, cavidade oral. É o elemento que vai lançar a saliva produzida pela glândula parotídea na cavidade oral. Beleza? Então, a saliva da parótida entra na cavidade oral através desse ducto. Onde esse ducto se abre? Aqui a gente tem o seguinte, tem os alvéolos dentários. E vamos de trás para frente aqui. Aqui a gente tem o alvéolo do terceiro molar superior, segundo molar superior, primeiro molar superior. Aí depois deles vem os pré-molares, segundo pré-molar, primeiro pré-molar. Então a gente pode perceber aqui, se a gente observar anatomicamente, todos os livros de anatomia citam isso. Falando D'Angelo e Fatini, Tortora, Moore, etc. Ele vai entrar na cavidade oral através da região do segundo molar superior aqui. Então, terceiro, segundo, primeiro. Então, essa é a região que todos citam mesmo, é a região anatômica de entrada do ducto parotídeo. O que o ducto parotídeo faz? Se a gente observar dessa forma aqui, ele vai atravessar o músculo bucinador, que vai estar aqui. O músculo bucinador que é a bochecha propriamente dita. Então, ele tem origem aqui na parótida, atravessa o bucinador e esse ducto adentra a cavidade oral na altura do segundo molar superior. O que equivale aqui nas nossas alternativas? A alternativa C. E a Lorize acertou. Beleza, Lorize? Então é mesmo a alternativa C. Então o ducto parotídeo abre-se na cavidade oral na região do segundo molar superior. Exatamente, está aqui, segundo molar superior. Então vamos ver as outras alternativas aqui, Lateral ou frênulo lingual próximo à linha mediana? Não. Isso aqui é a abertura do ducto submandibular. Olha só. Olha o que está escrito na A. Lateral ou frênulo lingual próximo à linha mediana. Então vamos lá. Se eu pegar aqui o ducto submandibular, olha ele aqui, ducto submandibular. Se eu tirar esses elementos aqui, isso aqui é a língua, aqui eu tenho a língua. Então se eu tirar, olha que legal aqui, frênulo lingual. Então esse aqui é o frênulo lingual. E a gente percebe aqui que o ducto submandibular abre-se lateralmente ao frênulo lingual, É o que está escrito aqui, lateral ou frênulo lingual, próximo da linha mediana. Então seria correto se estivesse perguntando do ducto submandibular, que não é o caso. Alternativa A está falando do ducto submandibular. Alternativa B, do segundo molar inferior. Então aqui onde está o segundo molar inferior, segundo molar inferior está aqui. O ducto parotídeo não se abre na região da mandíbula, se abre na região da maxila. E as duas últimas
falando sobre o segundo pré-molar, tá? Então não se abre no pré-molar também, nem superior nem inferior. Então a resposta da questão 1, do parotídeo abre-se na cavidade oral na região do segundo molar superior. Então aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Então essa é a região de entrada do ducto parotídeo na cavidade oral. Beleza? Entrou a Ingrid e o Edu, não sei qual dos dois que assiste aí. Tudo bem, pessoal? Então essa aí é a resposta da questão 1. Alternativa C. Questão 2. A saliva é composta por 99,5% de água e 0,5% de solutos. Dentre esses solutos a gente tem íons, como íons cloreto, sódio, potássio, carbonato, fosfato. Então tem íons aí entre os solutos que a gente tem na saliva. Substâncias orgânicas, tá? Então existem substâncias orgânicas na saliva. Dentre aquelas que a gente pode destacar, a gente tem a ureia e o ácido úrico. E aí você está se perguntando, né? Você tá, pô, mas ureia e ácido úrico não é coisa de xixi, né? De urina? A gente tem elementos parecidos? Tem. Então o suor também é muito parecido com a urina. A única diferença entre essas secreções é a concentração de ureia e ácido úrico na saliva e no suor é muito menor do que a concentração que a gente tem na urina. Então na urina a gente tem cerca de 2% de ureia, tá? Então tem bastante coisa, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma concentração muito pequena de ureia e ácido úrico. E a ureia e ácido úrico entram como substâncias orgânicas, que são produtos metabólicos, tá, das proteínas, e enzimas. Então, dentre elas, a gente tem a enzima pitialina, ou enzima amilase salivar. Tá? Então, é uma das enzimas. E a pergunta aqui é sobre ela. Então, a pergunta é, a enzima pitialina, ou amilase salivar, é responsável por... Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, que eu nem vou lá pro programa, porque essa a gente pode responder aqui. Amilase salivar, esse nome amilase significa o seguinte, ase é quebra, tá? Então o termo ase significa quebra. Ame vem de amido. Que amido é esse? É o amido de origem vegetal. O amido de origem vegetal é um carboidrato, é um polissacarídeo. E esse amido de origem vegetal, que é aquele amido que vocês tiram do macarrão, arroz, carboidratos em geral, ele já inicia sua quebra, porque na boca a gente tem a enzima amilase salivar, que ela faz o quê? Ela faz a quebra do amido de origem vegetal já na boca. Só que esse amido de origem vegetal, ele vai ser quebrado em diversas substâncias. Então o amido de origem vegetal, o que ele é? Ele é um polissacarídeo. Então o que a amilase salivar vai fazer? Ela vai quebrar esse polissacarídeo em um disacarídeo e depois em um monossacarídeo, ok? Então ele tem que ir quebrando essa substância para quê? Para facilitar a nossa absorção no trato gastrointestinal. E aqui vale a pena salientar que essa enzima aqui, ó, a amilase salivar pitialina, a maior ação dela se dá na cavidade oral. Porque o pH da cavidade oral ele é levemente ácido para neutro. Então, esse tipo de enzima, que é a amilase salivar, ela tem boa ação, ela tem um efeito ótimo em pH neutro. Beleza? Então, em pH neutro, ela age muito. Então, enquanto você está mastigando um alimento, ela está agindo. Por quê? Porque o pH da boca e da saliva é um pH neutro para levemente ácido. É um pH que varia entre 6,35 e 6,85. pH aí levemente ácido, tendendo aí para o neutro. Por que ela age bem aí? Por causa disso, por causa do pH. Porém é o seguinte, na hora que você engole o alimento, o que vai acontecer? O alimento, esse bolo alimentar, que está sob a ação da amilase, da saliva, ele vai entrar num meio extremamente ácido, que é o estômago. Então você sai de um pH de 6,5, que é a boca, e você vai para um pH de 2. pH é um ácido forte pra caramba, o ácido do estômago. E aí o que vai acontecer? Essa amilase salivar vai ser inativada, porque a acidez do estômago inativa ela. Por quê? Porque ela age em meio ótimo quando o pH for neutro. E essa enzima ainda ela age por cerca de 1 hora no estômago, é resistente ainda, tá? Então antes da acidez do estômago inativar a amilase, ela ainda pode agir por 1 hora ali no estômago quebrando o carboidrato. Então não é instantâneo esse efeito. Então essa inativação da amilase salivar no estômago demora cerca de 1 hora. E aqui a gente vê as questões. Ó. Então se a gente vê a alternativa A amilase salivar ela é responsável por converter carboidratos de origem vegetal. Até aqui você fala, puta, aí sim, ele converte, né? Ele quebra carboidratos de origem vegetal, amido? Sim, ele faz isso. É a função dela. Mas aí vem a parte que está errada aqui na alternativa A. Ela está falando aqui na alternativa A que ele converte carboidratos de origem vegetal em proteínas absorvíveis pelo
trato gastrointestinal. O que está errado aqui? A enzima não é uma coisa de conversão, é uma coisa de quebra. Então ela tem que reduzir esse amido de origem vegetal, ou seja, tem que transformar um polissacarídeo em um monossacarídeo, não em proteínas, tá? Então isso aqui está errado. Então quando as pessoas veem proteínas em alternativas, vocês já ficam loucos. Nossa, proteínas. Não é. Tudo bem? B. Quebrar o amido em ácidos graxos e glicerol. Se o amido é um carboidrato, você não pode quebrar um carboidrato em ácido graxo e glicerol. Você não vai quebrar amido em gordura. Isso não vai acontecer. Que já está errado no começo. Aqui é a viagem completa, que facilitando a absorção. X, né, meu? Tá complicado, né? Não é para facilitar a absorção. C. Fazer a quebra das proteínas da alimentação. Aqui já está errado. Porque a amilase não é para quebrar proteína. É uma enzima para quebra de carboidratos. Beleza? Então não cai nessa. Que tipo de enzima quebra proteína? Pepsina, tripsina, quimotripsina. Tá? São enzimas para quebra de proteínas. Quando a gente fala de amilase, tanto a salivar quanto a pancreática são enzimas para quebra de carboidratos, principalmente de origem vegetal. Não, que já estava errado no começo. Alternativa D. Quebrar o amido em maltose, maltotriose e alfa-dextrina. Porque quando você quebra o amido é um polissacarídeo. E ele vai quebrando em um disacarídeo e monossacarídeos. Então aqui a alternativa correta é a alternativa D. E aqui uma para induzir vocês ao erro aqui. Alternativa E. As alternativas A e D estão corretas? Então às vezes o pessoal acha que essas enzimas ainda têm alguma relação com proteínas. E não tem. Tá? Então a função da amilase salivar é fazer a quebra do amido em maltose, maltotriose e alfa-dextrina. Então isso aqui é a famosa malto que o pessoal toma na academia. Tá? Então vem de maltotriose. Essa é a malto. Vamos ver aqui. A questão 2, a alternativa correta é a alternativa D. A enzima pitialina ou amilase salivar é responsável por quebrar o amido em maltose, maltotriose e alfa-dextrina. Então a função da amilase é quebrar um polissacarídeo em disacarídeo e monossacarídeos. Então essa é a função da amilase salivar, beleza? Os músculos que correspondem aos músculos da face, etc., a gente divide em grupos, tá? Então você tem músculos da mímica, músculos da mastigação, músculos dos movimentos dos olhos, da deglutição, tem vários grupos. Esse grupo aqui é um grupo interessante. Os músculos da mastigação correspondem aos músculos temporal, evidentemente ele fica na região temporal, músculo masseter, dividido em duas bandas, uma banda superficial, que ela tem origem aqui no arco zigomático do osso zigomático, e um ramo profundo, que ele fica na sua origem, em maior parte, na parte temporal do arco zigomático. Aqui. Então o masseter tem dois ramos, né? Tem duas cabeças, uma superficial e uma profunda. Então isso aqui é o masseter, tudo isso aqui. Ó. Tá? Então aqui vocês têm o músculo masseter. Aí vocês têm os músculos pterigóideos. E pra caramba os pterigóideos, mas olha que fácil. Tá vendo aqui o masseter? O masseter está por fora. Olha o pterigóide medial como ele se apresenta. Deixa eu tirar essa glândula aqui. Olha só, o pterigóide medial é esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Deixa eu selecionar os dois. Perceba que o pterigóide medial, ele fica basicamente na mesma região que fica o temporal, só que na região interna aqui da mandíbula. Você tem aqui o masseter por fora, pterigóide medial por dentro. Olha que bacana, ó. Pterigóide medial, olha a região que ele está. E aqui, masseter, ó. Então por isso que a gente tem uma força de oclusão muito grande. Tá? Esses três músculos são músculos relacionados à oclusão, ao fechamento da boca, quando vocês mastigam. Pode perceber quando você mastiga, ó a região temporal, ó. Ela se movimenta, por quê? Um dos músculos relacionados com a oclusão é o temporal. O outro, muito forte também, é o masseter, suas duas cabeças, superficial e profunda. E aqui, como o pterigóide medial ele tem basicamente a mesma linha aqui do masseter, só que por dentro, ele também é um músculo que a gente atua na oclusão da boca, bem? Então isso é importante da gente lembrar. E aqui a gente tem um outro músculo, que é o pterigóide lateral. Então os alunos costumam confundir o pterigóide lateral com o medial, mas não tem nada a ver um com o outro. Ó. Aqui a gente tem os pterigóides laterais, ó. Cabeça inferior e aqui a cabeça superior dele. Então deixa eu selecionar os dois aqui. Então ele está aqui, ó. Ó, tá vendo? O pterigóide medial é esse, e o lateral é esse que a gente vê aqui, através da incisura da mandíbula. Então o único que a gente vê na incisura da mandíbula, ele se insere aqui no côndilo, tá? Muito próximo ao côndilo do côndilo mandibular. Ele se insere na incisura próximo ao côndilo. Então nunca confunde os pterigóides mediais aqui, ó,
que eles têm a mesma linha aqui do masseter com esse pterigóide lateral aqui, ó, tá? Então não são músculos distintos. Só que o pterigóide lateral, o que ele faz? Ele faz a abertura da boca, tá? Então ele não está relacionado com a oclusão, ele está relacionado com a abertura. Então por que a oclusão é mais forte do que a abertura? Porque a gente tem mais músculos fazendo isso, e esses músculos que a gente tem fazendo a oclusão são muito mais fortes do que os músculos de abertura. Basicamente a abertura é feita pelo pterigóide lateral, platisma, esse músculo aqui, ó, que é o músculo cutâneo que a gente tem aí no pescoço, então ele age também na abertura da boca, e um outro músculo também, que é o músculo de deglutição, mas ele age na abertura da boca, que é o miloioideo. Então é um músculo que a gente tem aí também relacionado com a abertura da boca. Então é legal que a gente veja que os 4 músculos da mastigação são o temporal, que tem origem aqui na região temporal, tá? No osso temporal, no parietal e no frontal, em todos eles. E ele tem sua inserção, veja aqui, ó, no coronoide da mandíbula aqui, ó. Então essa região aqui, ó, da mandíbula é chamada coronoide. Tá? Então uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer na nossa vida é mastigar, né? Sugar. E esse processo coronoide aqui, ele é formado por quê? Porque o osso da criança é mole, ela tem uma mandíbula praticamente só de cartilagem. Aí você tem um músculo temporal o tempo todo lá. E como esse osso é mole, conforme o temporal vai fazendo tração sobre a mandíbula, ele vai formando esse acidente ósseo. Então os acidentes ósseos são formados a partir de tração muscular, principalmente na nossa infância, onde os ossos são moles. E aí esse coronoide aqui é formado pela tração do músculo temporal. Então aqui é a inserção do músculo temporal, coronoide da mandíbula, beleza? O músculo masseter, tá? Falando dos 2 ramos dele, tá? Ele tem origem no arco zigomático, tá? Então veja aqui, ó, superficial aqui, ó, essa parte anterior do arco, a parte zigomática, e o profundo, ele pega a parte temporal do arco zigomático. Então a gente pode considerar que ele tem sua origem no arco zigomático. E sua inserção se dá nessa região aqui do ângulo da mandíbula, tá? Pegando parte do corpo aqui também. Então isso aqui que é o que a gente tem no músculo masseter. O músculo pterigóide medial, ele tem sua origem aqui na região medial, na região lateral da fossa pterigóidea. Isso aqui é a fossa pterigóidea do osso esfenoide. Isso aqui é o esfenóide. Então essa aqui é a porção lateral da lâmina pterigóidea. Então por isso que esse músculo tem esse nome, tá? Porque ele tem sua origem na região lateral da fossa pterigóidea. O pterigóide lateral, certo? Ele vai ter sua origem aqui na asa maior do osso esfenoide também. Tanto o pterigóide medial quanto o lateral tem origem no osso esfenoide. Um na região lateral da lâmina pterigóidea, o outro na asa maior do esfenoide. Ambos se originam na região do esfenoide, beleza? Aí o pterigóide medial vai se inserir aqui na região interna da mandíbula, nas mesmas regiões do masseter. E o pterigóide lateral, ele se insere aqui na região da incisura da mandíbula próxima ao côndilo mandibular. Tá? Então é isso que a gente vai ter aqui. Ó, tá? Então ele vai se inserir nessa região, tá? Bem próximo aqui ao côndilo da mandíbula. Então essa é a origem e inserção desses músculos aí. Em relação aos músculos da mastigação, qual é a alternativa incorreta, a errada? Vamos ver. A. Os músculos temporal, masseter e pterigóide medial são agonistas da oclusão da boca, fazem a oclusão da boca. Esses 3 músculos são músculos sim relacionados à oclusão. Então o temporal, ó, quando eu faço a oclusão ele se move, ó. Então o temporal sim. Masseter, quando eu faço a oclusão ele se mexe. Então temporal, masseter sim também. Pterigóide medial? Sim também. Pterigóide medial, ele faz a mesma ação que faz o masseter, que eles basicamente se inserem na mesma região. Só que o masseter do lado de fora e o pterigóide medial do lado de dentro da mandíbula. Olha lá os músculos que estão sendo ativados. Ó. Temporal, ele está fazendo oclusão, está fazendo isso aqui. Masseter, suas 2 bandas, certo? Então a gente utiliza as 2 bandas do masseter. E olha quem está lá por dentro. Tcharam! Olha lá ele lá dentro. Pterigóide medial. Então esses 3 músculos a gente utiliza na oclusão. Eles são agonistas da oclusão? São. Então a alternativa A está correta. Alternativa B. Os músculos pterigóide lateral e platisma são músculos que realizam a abertura da boca. Pterigóideos. Ó, pterigóide lateral, aqui o pterigóide lateral, platisma também, sim, ó, platisma ajudando na abertura da boca. E aqui a gente tem outros músculos, milioide ou estiloide, tá? Então e o digástrico aqui também. Então aqui a gente tem os músculos que participam da abertura da boca. Então a pergunta lá era, alternativa B, os músculos pterigóide lateral e platisma são músculos que realizam a abertura da boca? Tá abrindo a boca? Pterigóide lateral e platisma? Tá, então a alternativa B está correta. Então, também é uma alternativa correta. Alternativa C, a mastigação é um processo
processo de digestão mecânica, onde a ação dos músculos mastigatórios movimenta a ATM, que é a articulação temporomandibular, permitindo com que os dentes triturem o alimento. Correta essa afirmação. Alternativa D. O músculo masseter tem sua origem no arco zigomático. Isso aqui é o arco zigomático. Ramo superficial, ramo profundo, arco zigomático. Então essa é a origem do masseter? Porque a sua inserção é na mandíbula, tá? Então não confunde. O músculo masseter tem sua origem no argomático. Então, se todas estão corretas, a errada é a E. Com certeza a errada é a E. Está errado na E. O músculo temporal tem sua inserção no processo coracoide da mandíbula. Sabe o que está errado aqui? O nome coracoide. Coracoide é um processo que a gente tem na escápula só, tá? O que a gente tem aqui na mandíbula, processo coronoide. O nome disso aqui, ó, dessa estrutura, coronoide. Coronoide a gente tem na mandíbula e a gente tem também na ulna. A ulna tem também processo coronoide. Coracoide a gente só tem no ombro, tem na escápula. Então o que está errado aqui nessa questão é a palavra coracoide, beleza? Então é isso que está errado aqui. Foi conceitual. Está errado quando a gente fala de inserção, o que está errado é o nome, tá? Então é conceitual. Então toma cuidado aqui, isso aqui é um termo grego. Sempre que o termo termina em oide, é grego, tá? Não confunde coracoide com coronoide. E aí eu vou contar um negócio para vocês aqui. Sabe o que significa coronoide? Coronoide, né? O termo oide significa parecido. Bom, coronoide significa forma de bico de corvo. Então é isso que significa coronoide, forma de bico de corvo. Sabe o que significa coracoide? Então quer ver? Deixa eu pôr aqui a escápula. Aí onde está o coracoide? O coracoide está aqui, ó. Isso aqui é o coracoide. É isso aqui. Esse aqui eu acho que lembra mais, ó. Se a gente colocar aqui, vamos no nosso corvinho lá. Ó, agora sim. Então, tanto coracoide quanto coronoide, ó, se eu vim aqui, ó, coracoide process. Tanto coracoide quanto coronoide, eles têm o mesmo significado. Apesar de, quando a gente fala de coronoide, é uma coisa e coracoide é outra. Basicamente, o significado é o mesmo, mas aqui a gente estava falando do coronoide, tá? O que estava errado na questão aqui era o nome. Coracoide por coronoide. Apesar de ser a mesma coisa, tá? É isso que estava errado aí na questão, só o nome. Questão 4. Questão 4 é legal. Tá? A depressão localizada entre a língua e a epiglote. E aqui é a epiglote. Aqui a gente vai ter a cartilagem da epiglote, tá? Eu não vou conseguir tirar mais as coisas, ó, tá vendo? Então aqui tem a epiglote e aqui tem a língua. Entre a epiglote e a língua forma uma depressão aqui, forma um vale. Ou seja, forma um pequeno vale. Então aqui já vai também outra regra que a gente utiliza de nomenclatura. A depressão localizada entre a língua e a epiglote. Então tem aqui, ó, língua e epiglote aqui, ó. A depressão entre os dois aqui, ó. A depressão entre os dois é chamada valécula. Então, o que é uma depressão? É um vale. Ula significa pequeno, é tipo diminutivo, tipo inho, inha. Tá? Então, por exemplo, vestíbulo, esse ulo significa inho, entendeu? Quando eu falo valécula, esse termo ula vai significar inha. Então o que eu vou ter aqui? Ou inho, né? Eu tenho um vale entre a língua e a epiglote, que é chamado valécula. Como se fosse um valezinho. Então entre a língua e a epiglote, então está aqui a língua e aqui a epiglote. Entre as duas forma um vale, certo? Por isso que chama-se valécula. Chama-se valezinho. O nome disso é valécula. É isso aqui, ó. Essa região que fica entre a língua e a epiglote. Aqui a língua e a epiglote, é a valécula. Então tá aqui, a depressão localizada entre a língua e a epiglote é denominada frênulo. Não, frênulo é da língua. É isso aqui. Valécula, sim. Glote, não. Orofaringe, não. E istmo também não. Então, o nome dado à depressão entre a língua e a epiglote, ao vale formado entre os dois, é valécula. Anatomicamente, a epiglote fica fixada ao esqueleto cartilaginoso da laringe através do pecíolo. Coisa linda, hein? Então vamos lá para a epiglote logo. Aqui a valécula. Ó. Epiglote, língua. Tá vendo o valezinho formado aqui, ó? É a valécula. Isso aqui é a denominada valécula epiglótica. Outro lugar para procurar, eu tive que ir no de respiratório, hein? Aqui, ó. Então o que a gente vai falar agora é sobre isso aqui, ó. Então a anatomia da epiglote. Tem que lembrar, gente, que a epiglote é uma estrutura do esqueleto cartilaginoso da laringe. Não é uma estrutura digestória, tá? Então ela faz parte do sistema respiratório, basicamente. Porque ela compreende o esqueleto cartilaginoso da laringe. E a laringe não pertence ao sistema digestório, tá? A laringe pertence ao sistema respiratório. Importante de salientar, tá? Tá lá, anatomicamente. A epiglote fica fixada ao esqueleto cartilaginoso da laringe através do pecíolo.
que é a sua porção mais estreita. Então olha aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, você tem anteriormente aqui a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, ocioide. E se eu olhar por trás aqui, ó, então a epiglote, verifica que ela é fina aqui embaixo, ó, e ela é mais espessa em cima. Parece uma folha mesmo, né? E essa porção mais estreita dela aqui, ó, chama-se pecíolo. O que é um pecíolo? Pecíolo é o nome dado àquela parte fina da planta, né, da folha da planta que gruda no caule. Aquilo chama-se pecíolo. Então foi dado o nome de pecíolo aqui porque a epiglote parece uma folha e a porção que ela fica fixada aqui, ela é mais fina do que o normal, do que o habitual dela, tá? Então aqui deu-se o nome de pecíolo, que é a porção mais estreita de uma folha, tá? E aqui é a porção mais estreita da epiglote, é chamada pecíolo. Então isso aqui é o pecíolo, que é a sua porção mais estreita, beleza? O pecíolo da epiglote fica fixado a qual cartilagem da laringe? Boa, ó, uma pergunta de anatomia mesmo. Então, vamos ver aqui as cartilagens da laringe, ó. A gente tem 9 cartilagens da laringe aqui, ó. São 3 ímpares e 3 pares. As ímpares são cartilagem tireoide, é uma cartilagem ímpar. Cartilagem cricoide, também é uma cartilagem ímpar. Cartilagem aritenoide, então aqui é uma cartilagem par. Aqui cartilagem corniculada, que também é par. E nessa imagem a gente não tem a cartilagem cuneiforme. E aqui vocês têm a cartilagem epiglote, a epiglote. Então a gente tem aí 9 fragmentos cartilaginosos no esqueleto da laringe, sendo 3 ímpares, que são a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e a epiglote, e 3 cartilagens pares, que são as cartilagens aritenoides, as cartilagens corniculadas, que são essas pontinhas aqui em cima, e as cartilagens cuneiformes, que estão sobre a corniculada aqui. Então, basicamente, se a gente for falar, a pergunta é a seguinte, ó. O pecíolo da epiglote fica fixado a qual cartilagem da laringe? Moleza, ó. Tá ali, ó, o pecíolo, e aqui ele fica fixado a cartilagem tireoide, ó. Ele vai ficar fixado a cartilagem tireoide. Então é onde ela fica fixada. Então isso tudo aqui é cartilagem tireoide, ó. A cartilagem tireoide anteriormente, cartilagem tireoide olhando posteriormente aqui, ó. E o pecíolo fica preso à cartilagem tireoide. É legal de falar também que o pecíolo fica preso à cartilagem tireoide através de ligamento. Esse ligamento que vai unir o pecíolo da epiglote à cartilagem tireoide é chamado ligamento tíreo-epiglótico. Então vai ter um ligamento tíreo-epiglótico para conectar as duas estruturas. Por que é importante que tenha esse ligamento tíreo-epiglótico? Para permitir o movimento da epiglote, que ele funciona da seguinte forma. Olha o movimento da epiglote aí. Então quando o alimento entra, a cartilagem epiglótica ela tem que se movimentar para baixo e para trás. Ó. Mas ela fica presa aqui na frente através de ligamento. Ela é uma cartilagem mole. E aí ela vai impedir o fluxo do alimento para as vias aéreas. Então é isso que a gente está tendo aí, ó. Aqui é a epiglote, ó. A valécula aqui, ó. Língua, epiglote e aqui o vale, ó. Valécula. Aqui vocês têm o ocioide e aqui a cartilagem tireoide. E aqui a gente vai ter a ligação do pecíolo da epiglote à cartilagem tireoide, ó. Então aqui a resposta correta é a alternativa A. O pecíolo da epiglote fica fixado à cartilagem tireoide da laringe.